Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz de nosso Senhor Jesus nos envolva, nos penetre e permaneça em nós. Abraço a todos os presentes aqui, abraço os que já estão conectados, os que irão se conectar, rogando a Deus abençoar-nos a todos. Nosso estudo de hoje, Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Convido a todos os que puderem à leitura e depois às reflexões. E, dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. Então, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Nosso tema: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
chamo a atenção de todos nós para esta palavra que consta do título triunfal, relacionada a triunfo, êxito, sucesso. Já aí temos um material muito importante para as nossas vidas. O que é triunfo? O que é sucesso? O que é êxito? O que é conquista? Nós podemos estudar estas palavras sob a ótica dos valores humanos e podemos e devemos estudar estas palavras sob a ótica do Evangelho, sob a ótica divina. Muitas vezes, o que se nos afigura ser um triunfo, um êxito na visão humana, pode mais tarde representar a nossa perda, a nossa tristeza, o nosso abatimento. E muitas vezes, sob o prisma humano, o que nos parece ser uma perda, uma derrota, um insucesso, na visão divina, espiritual, pode representar um grande ganho, pode representar a nossa libertação, a nossa felicidade. Por isto, o cristão necessita buscar o triunfo de acordo sempre com a vontade de Deus. É claro que nós poderemos ter objetivos imediatistas, objetivos humanos, pensar nos estudos, numa carreira profissional, em conquistar um bem, como uma casa, um carro, ter uma reserva financeira estratégica. Nós podemos tudo isto e muito mais, mas tudo isto necessita estar sob a bênção de Deus. O que queremos é o que Deus quer. A maneira como estamos buscando o nosso triunfo é a maneira que Deus escolheu, está escolhendo para nós. O que nos agrada está agradando a Deus, está agradando a Jesus, está agradando o Evangelho. Porque o que não agrada a Deus não pode nos agradar. E se nos agrada em um determinado momento aquilo que não agrada a Deus, isto mais tarde certamente se constituirá em motivo de dor, de mágoa, de perda, de aborrecimento, de perturbação, de moléstia, de enfermidade. Outro ponto que desejo destacar aqui agora é este. Entrando em Jerusalém, Jesus estava ciente de tudo. Ele sabia que estava vivendo ou que viveria seus últimos
6 dias na terra. Ele sabia da traição que estava por vir, da prisão, do sacrifício, do holocausto, do flagício, sabia da prisão, da sua crucificação. Ele estava informado sobre tudo. E nós também precisamos viver atentos a isto. O nosso tempo de permanência na terra já está determinado por Deus. Nós podemos, dependendo de como vivemos, dilatar por um pouco de tempo a nossa permanência na terra. E dependendo do nosso estilo de vida, poderemos antecipar por um tempo o dia de nossa morte ou desencarnação. O tempo está mais ou menos definido, assinalado, podendo ser dilatado por um pouco ou encurtado por um pouco, a depender do nosso modo de viver, bem aproveitando a oportunidade ou comprometendo-a pelo nosso estilo de vida. Mas, regra geral, todos nós vamos pressentir que se aproxima o tempo da nossa partida. Por esta razão, todos precisamos valorizar os sinais que nos chegam, os sintomas, os avisos que vão chegando, para que possamos nos preparar adequadamente, para que possamos deixar tudo e todos mais ou menos de sobreaviso, mais ou menos prontos, evitando assim surpresas desnecessárias. É prudente, é saudável que nos conduzamos assim, sem medo da morte. O cristão está informado sobre a imortalidade da alma. O cristão sabe que viverá sempre. O cristão sabe que a morte é apenas uma porta que se abre, conduzindo o espírito de retorno à pátria espiritual. O cristão sabe que é impossível morrer, que ele não morrerá, que continuará vivo dentro da vida, preservando a sua individualidade, a sua personalidade, conservando a sua história, conservando os seus afetos. Se isto acontece conosco, imaginemos o grau de consciência, o grau de segurança que caracterizava o estado psicológico e espiritual de Jesus. No versículo 30, ele determina que 2 discípulos busquem um jumentinho. E Jesus, antecipando-se também, até orienta os discípulos sobre
como deverão dizer, se comportar diante do dono ou donos daquele animal. Não consta da narrativa evangélica, mas, segundo as tradições do mundo espiritual, conta-se que este jumentinho pertencia a pessoas que, em outra oportunidade, tinham sido curadas, atendidas, abençoadas por Jesus. Quando, pois, os donos perguntam por que aqueles dois homens estavam soltando aquele jumentinho, e eles dão a informação, os donos não criam obstáculos, não dificultam de nenhuma forma, confiam, acreditam e deixam o animal ir com aqueles dois discípulos, porque os homens conheciam Jesus, tinham-lhe gratidão e certamente se sentiram honrados em poder ceder a Jesus aquele animal naquela experiência. E por que um jumentinho? Nós podemos estudar este aspecto sob alguns ângulos. Dentre os ângulos que agora mencionamos, recordamos a humildade de Jesus. Jesus poderia dispor de um cavalo, poderia dispor de um camelo, de um outro animal, poderia entrar andando, carregado nos braços, nos ombros, como comumente acontece em eventos políticos. Mas Jesus não era mais um político. Ele nada estava fazendo com características humanas, com objetivos humanos. Jesus não queria, pois, valer-se de nada que recordasse as pompas militares tão em voga, tão em moda naquele tempo. Ele é coerente consigo mesmo, é coerente com Deus, com o Evangelho, a todo o tempo. E desejo chamar a atenção de todos nós para um outro ponto da maior importância. As pessoas colocam folhas, plantas, roupas, palmas, e Jesus não coloca os pés nas honras humanas. Ele entra em Jerusalém montado no animal. É o animal que pisa nas homenagens, é o animal que pisa nas honras humanas. Porque há um outro aspecto aí. O povo estava feliz, aclamando-o, designando-o como rei. Mas Jesus sabe da impermanência dos sentimentos humanos. Jesus sabe da inconstância das criaturas humanas. Muitos que ali estavam louvando-o,
glorificando-o, celebrando a sua entrada triunfal em Jerusalém, logo mais, daí 6 dias, estariam em meio àqueles que haveriam de pedir a sua crucificação e a sua morte. Precisamos tomar muito cuidado. Um velho brocardo humano diz que os lábios que beijam são os mesmos que mordem. Os lábios que beijam são os mesmos que mordem. Por esta razão, equilíbrio da nossa parte. Nem tanta alegria quando estivermos alegres, e nem tanta tristeza quando estivermos tristes. Na alegria, recordemos que a alegria, quando lastreada nos valores humanos, passa. E mesmo a alegria, quando construída e lastreada nos valores divinos, ela pode não se manter em caráter permanente para sempre. Em algum momento sofreremos, choraremos. E quando estivermos tristes, recordemo-nos de que já estivemos alegres em tempos outros e que a alegria voltará aos nossos dias. Por isso, muita calma, muita serenidade, muito equilíbrio diante de todas as emoções, muito comedimento, economia, parcimônia, para que possamos alcançar e manter uma postura equidistante, a mais equilibrada possível. Jesus, pois, não se deixa empolgar por todo aquele entusiasmo popular. Basta recordarmos os filmes, as novelas que assistimos, que retratam este momento. Ele está sereno, seguro, atento, vigilante, para não ser surpreendido pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, porque ele já estava muito acima disto tudo. Então, Jesus, no nosso estudo de hoje, está nos dizendo que precisamos tomar muito cuidado com os triunfos humanos, que busquemos, antes de tudo, os triunfos espirituais, os triunfos segundo o Evangelho. E mesmo quando bafejados pelas vitórias humanas, que não nos esqueçamos do elemento espiritual, do aspecto espiritual das nossas vidas. Muito cuidado para que os nossos ganhos não sejam perdas. Para o espírito imortal, melhor perder para ganhar, do que ganhar para perder depois. Nossa permanência na terra está definida. Precisamos nos preparar, porque não sabemos o dia, a hora, o ano, o mês, e nem o modo como haveremos de retornar para a pátria espiritual. Jesus é aclamado Rei,
Mas ele mesmo, dias depois, diante de Pilatos, dirá: meu reino não é deste mundo. Ele não estava disputando a coroa, o cetro, o trono humanos. Ele estava nos trazendo o reino de Deus, o reino construído na intimidade do coração, na intimidade das nossas vidas. Ele não queria ser, ele não quer ser, ele não será nunca mais um rei humano, exposto a todas as vulnerabilidades. O reinado dele é construído no espírito imortal. Está tardando a chegar, tardará séculos ainda para que este reino esteja definitivamente instalado em todas as vidas terrestres. Mas quando este reino se instalar efetivamente, não haverá mais retrocesso, nunca mais a selvageria, nunca mais o primarismo, nunca mais os instintos asselvajados, nunca mais as guerras de conquista, nunca mais o ódio, o desamor, a indiferença, nunca mais a exploração, a escravidão, as injustiças, as desigualdades sociais, culturais, porque o amor e a justiça estarão presentes em todas as frontes, em todas as vidas, em todas as instituições. Por esta razão, comecemos já a trabalhar com Jesus na construção do seu reino em nós, para que este reino, construído em nós, possa se disseminar, se espraiar no entorno de nós, e cooperemos assim com este rei diferente, para que o reinado do bem, o reinado da luz, da paz, da justiça e do amor se estabeleça para sempre em nosso amado e lindo planeta. Há mais a ser dito, mas teremos outras oportunidades. Que o Senhor a todos sempre nos abençoe.